E aí, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao canal Inteligência Fantástica. O que você faria para falar mais uma vez com uma pessoa que já se foi? O ser humano tem muitas questões com a morte. Será ela o fim? Será ela o começo? Será ela parte da jornada? E a quantidade de opções que existem para tentar responder essa pergunta são muitas, o que faz com que a gente tenha uma relação estranha com a morte. Mas e se a inteligência artificial pudesse ajudar a gente a trazer alguém de volta? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar depois da intro. No dia 20 de março de 2023, um vídeo dominou a principal rede social chinesa, que é a plataforma Bilibili. E sim, antes da gente continuar, é importante relembrar que as redes sociais que a gente conhece aqui no Ocidente, elas são bem diferentes daquelas que existem no Oriente, seja por questões culturais, questões governamentais e etc. Mas para tentar ilustrar um pouco melhor, imagina que essa plataforma se parece um pouco com o Facebook. Mas uma coisa é parecida em todas essas ferramentas, que é a opção de deixar o like. Então já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo aqui. Isso fortalece muito. O caso que a gente vai discutir hoje foi um vídeo criado pelo Wu Liu. Ele é um designer visual que vive em Xangai. Ele criou um vídeo usando ferramentas de inteligência artificial para representar a sua avó e que ele pudesse ter uma conversa com ela. A gente achou essa história tão interessante que hoje a gente não vai nem usar o Midjourney para ilustrar essa conversa. Vamos direto ver alguns cortes, alguns trechos do vídeo criado pelo Wu Liu. Para essa experiência dele conversar com a sua avó novamente, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma imagem dela quando ela estava viva e incluir no Midjourney para que o Midjourney gerasse uma foto a partir da imagem real. No vídeo ele mostra ali que ele criou um avatar tanto para ele quanto para sua avó, e ele inclusive explora um pouquinho ali a riqueza de detalhes. Ele mostra os detalhes da boca e do nariz do avatar dele e mostra da sua avó dando um zoom ali nas rugas que ela tem no rosto e o detalhe de imagem. E nas palavras dele, o cabelo branco é representado exatamente como a lembrança que ele tinha dela em vida. Ele também descreve a sua avó como uma pessoa tagarela e, portanto, ele sentiu muita saudade de poder ficar horas e horas conversando com ela. A avó dele falava num dialeto, o Bei e o Bi, eu não sei exatamente a pronúncia, mas eu vou deixar escrito aqui qual que é o dialeto que ela falava. E o próximo passo dele foi justamente treinar outra inteligência artificial para que pudesse simular a voz da avó dele. E a base que ele usou para fazer isso foram justamente gravações de ligações, mensagens de voz que ele tinha ali de conversas passadas com a avó dele. Para decidir o que falar, ele simulou uma conversa usando o ChatGPT com interações de perguntas e respostas, pedindo que a ferramenta se comportasse como a sua avó. Naturalmente eu não consegui traduzir nada desse dialeto, mas alguns trechos que eu consegui encontrar em sites de notícia mostram diálogos como: primeiro ele pergunta a ela o que ela disse ao seu pai recentemente. E a avó responde: eu disse para ele não beber álcool, guardar dinheiro e não jogar cartas. E quando ele pergunta sobre o que ela comprou no Ano Novo Chinês, a resposta é: eu comprei 2 garrafas de óleo muito perfumado. Então dá pra gente perceber que a interação que a inteligência artificial sugeriu para ele simular essa conversa foi realmente bastante casual. Depois disso, ele fez um avatar dinâmico dela, usando a ferramenta DID, que permite animar a imagem estática, inserindo reações no rosto e inclusive a dublagem ali da voz. As expressões faciais, elas são muito bem representadas em determinados momentos do vídeo, e a conversa passa por vários assuntos como promoções do trabalho, condições de saúde e trivialidades do cotidiano. E é bastante interessante observar como cada coisa que ele diz, ainda que a gente não entenda a língua, parece que ela está ouvindo atentamente, piscando em alguns momentos, balançando a cabeça em outros, e ocasionalmente até mesmo sorrindo. Depois de assistir ao vídeo, muitas pessoas tiveram reações emocionantes ali nos comentários, etc., relatando que eles pensaram nos seus entes queridos e disseram que essa seria uma ótima forma de conseguirem expressar o seu luto e viver esse momento, essa dor da perda de uma pessoa que a gente gosta tanto. E alguns relatos incluem pessoas que dizem que se arrependeram de não ter salvo dados de áudio dos seus entes queridos para fazer exatamente a mesma coisa. Quando perguntado sobre o que aconteceu, o Wu Liu disse o seguinte para um jornalista: menos de um mês atrás, nos primeiros dias do mês, eu ainda estava conversando com a minha avó sobre o meu futuro. Então, em alguns dias ela foi parar na UTI e não pude vê-la novamente. No fim, minha avó era cinzas em um caixão. Ele ainda alega que ele se via ligando para sua avó instintivamente às vezes, mas que naturalmente ninguém respondia do outro lado. Pelo fato dele ter sido criado pela sua avó desde pequeno, ele diz que ele tinha muitos laços com ela. No passado, eu falava com a minha avó sobre tudo, mas agora eu não sei com quem conversar. Eu realmente quero falar com a minha avó. O Wu disse para os repórteres que ele entendia que aquilo que ele estava fazendo só ia lhe trazer conforto psicológico no final do dia. Ele entendia totalmente que a imagem apresentada na tela era uma ilusão,
Mas nas palavras dele, aquilo não importava. Ser possível de conversar com a minha avó novamente e trocar algumas palavras ainda é bom. E pra quem quiser ver na íntegra, o vídeo que mostra todo esse processo de criação vai estar aqui na descrição. Eu já adianto que o vídeo tá no dialeto chinês mencionado, e eu mesmo sem entender nenhuma palavra, existe um momento no vídeo que eu achei muito marcante. A minha interpretação vendo o vídeo, somente pelas imagens e vendo ali variações da voz e tudo mais, é de que ele contou os últimos dias que ele teve de troca com a sua avó. E aí ele junta no vídeo o momento da despedida. Logo no início do vídeo a gente consegue ver momentos de diálogo, em que tem interação dos dois lados. E embaixo a gente consegue ver um contador de data. E essas datas vão passando. Conforme elas passam, somente o Wu tá falando. Então a minha interpretação disso é que esse era o momento que a avó dele estava no hospital internada. Em todas as mensagens a gente consegue notar que ele começava chamando pela avó. E essa parte que a gente vai ver agora, ninguém precisa falar chinês para entender a emoção. 这些东西路上都能买的。奶奶，再说了，就不回去看你了哈。我国庆节要和朋友出去玩，晚上不在家里吃饭了。你不用等我。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶。 Eu confesso que eu queria muito ter pelo menos a tradução para poder absorver um pouco mais essa história. Bom, o Wu também disse que ele entende que a inteligência artificial também nunca vai ser capaz de substituir os seres humanos em termos de emoções, pensamentos e consciência. E ele acredita que ressuscitar os seus amados vai ser uma questão de escolha pessoal. Mas a gente já pode dizer que esse caso não é único e isolado. Existe uma empresa chamada Shanghai Fuzhou Yun que oferece serviços funerários. Em janeiro de 2022, ela realizou uma cerimônia para um cirurgião chinês que teve muitos amigos e estudantes que ficaram chateados por não poderem se despedir pessoalmente. Essa empresa então fez uma versão usando inteligência artificial para que as pessoas presentes no funeral pudessem se dirigir até uma tela e se despedir. E nas palavras do diretor da empresa, Yu Hao, nós esperamos que os vivos entendam que a morte não é o fim da vida. As pessoas querem usar a inteligência artificial para se recuperarem do luto, porque elas precisam liberar suas emoções. Recentemente no Brasil a gente também teve uma discussão sobre clonagem de animais mortos para ajudar no processo de luto da perda desses bichinhos. E isso também tem sido explorado com relação ao uso da inteligência artificial. Algumas empresas que lidam com essa questão funerária de animais lá na China também já estão oferecendo pacotes que incluem uma versão digital do animal criado por uma inteligência artificial. Tá claro que as discussões sobre isso só começaram. Enquanto algumas pessoas veem com bons olhos essa forma de dizer adeus, outros psicólogos apontam a possibilidade da pessoa ficar presa ao luto e naquele momento da despedida. Mas pra gente de fato conseguir analisar isso, a gente precisa de mais dados que por enquanto são escassos sobre esse tema, pra gente poder chegar à conclusão se a inteligência artificial vai ser útil ou não nesse processo do ser humano de lidar com a morte. E para compartilhar uma coisa pessoal com vocês, eu, assim como vários de vocês, perdi já muitos entes queridos, mas que eram aquele processo natural da vida. Claramente o que fica é a questão da saudade, mas eu guardo memórias excelentes com essas pessoas que eu perdi na minha vida. Mas o que eu quero mesmo compartilhar é uma visão completamente diferente. Alguns anos atrás, durante uma viagem com alguns amigos, a gente estava fazendo um jogo de perguntas e respostas até que alguém perguntou: se você pudesse conversar com qualquer pessoa no mundo, qualquer uma, pessoas que já morreram, pessoas históricas e etc., quem seria essa pessoa? As pessoas começaram a responder de maneira variada. Confúcio, Martin Luther King, Jesus, Gandhi, enfim, uma série de pessoas. Mas aí um dos meus amigos que tinha perdido o pai recentemente falou sem pensar duas vezes: meu pai. E aquela resposta não pareceu forçada para ele nem nada do tipo. Diferente da gente que ficou pensando ali em figuras históricas, etc., ele não pensou duas vezes, ele simplesmente deu a resposta. Então acho que isso deixa claro o quanto esse processo do luto é bastante individual. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo e eu também queria muito perguntar a opinião de vocês. Então deixa aí no comentário o que vocês acham disso tudo. Vocês fariam algo parecido ou nem de longe? E não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E a gente quer saber de vocês qual outra história vocês querem ver por aqui, então aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais pra gente ter essa interação. Eu fico por aqui e eu vejo vocês numa próxima. Inscreva-se no canal para você não ficar de fora de nada. E também tem 2 sugestões aparecendo para você ficar mais um pouquinho com a gente.